O Salmo 27, versículo 1 declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? Estas palavras carregam um poder extraordinário porque nos ensinam algo fundamental. O medo não resiste à presença de Deus. Quando declaras que o Senhor é a tua luz, estás a afirmar que onde Ele está, as trevas do medo não podem permanecer. A luz sempre vence a escuridão, sempre. Davi enfrentou gigantes, leões, ursos, exércitos inteiros, mas a sua confiança não estava nas suas próprias forças, estava no Senhor. Ele aprendeu algo que precisamos aprender nesta manhã. Quando reconhecemos que Deus é a nossa salvação, o medo perde o seu poder sobre nós. Não importa quantos inimigos te cerquem, não importa quão impossível pareça a situação, quando o Senhor é a fortaleza da tua vida, nada pode te abalar verdadeiramente. Esta oração matinal, baseada neste versículo, tem o poder de reprogramar o teu coração para a fé em vez do temor, para a confiança em vez da ansiedade, para a paz em vez do pânico. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos diante de Ti com corações que precisam da Tua luz. Reconhecemos que muitas vezes acordamos com medo, com ansiedade, com preocupações que parecem maiores do que a nossa fé. Mas hoje escolhemos declarar a Tua palavra sobre as nossas vidas. Declaramos que Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Senhor, onde há trevas de medo nos nossos corações, faz brilhar a Tua luz. Onde há sombras de dúvida, traz a claridade da Tua presença. Tu prometeste que nunca nos deixarias, nem nos abandonarias. E nesta manhã nos apegamos a essa promessa. Que cada pessoa que ora conosco agora sinta a Tua presença, envolvendo-a como um manto de paz. Afasta de nós todo o temor que não vem de Ti. Expulsa toda a ansiedade que rouba a nossa alegria. Liberta-nos de preocupações que apenas nos paralisam. Senhor, Tu és maior do que qualquer problema que enfrentamos hoje. Pai, declaramos neste momento que Tu és a fortaleza das nossas vidas. Quando nos sentimos fracos, Tu és a nossa força. Quando nos sentimos vulneráveis, Tu és o nosso escudo. Quando nos sentimos sozinhos, Tu és o nosso companheiro fiel. Senhor, há pessoas orando agora que estão com medo de perder o emprego. Ajuda-as a confiar que Tu és o seu provedor. Há quem tenha medo de um diagnóstico médico. Lembra-lhes que Tu és o médico dos médicos. A quem tema pelo futuro dos seus filhos, mostra-lhes que Tu cuidas deles ainda mais do que eles próprios. Pai, queremos começar este dia não com medo, mas com fé. Não com temor, mas com confiança. Não com ansiedade, mas com paz. Ensina-nos a descansar na certeza de que estamos nas Tuas mãos. Que nada do que acontecer hoje nos apanhe de surpresa, porque Tu já sabes de tudo e tens tudo sob controle. Pai Celestial, protege as nossas mentes de pensamentos de medo que vêm como ataques logo pela manhã. Sabemos que o inimigo gosta de semear temor nas primeiras horas do dia, tentando definir o tom de tudo o que virá. Mas declaramos que ele não tem autoridade sobre nós. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, ensina-nos a capturar cada pensamento de medo e torná-lo obediente a Cristo. Quando o medo sussurrar, e se isso acontecer, que a Tua palavra responda, mesmo que isso aconteça, Deus está comigo. Quando a ansiedade gritar, não vais conseguir, que a Tua voz declare, tudo posso naquele que me fortalece. Pai, queremos que a nossa primeira reação a qualquer situação seja fé, não medo. Transforma os nossos corações nesta manhã. Faz uma obra profunda em nós. Senhor, abençoa as nossas famílias neste dia. Protege os nossos filhos de todo perigo. Guarda os nossos cônjuges em cada caminho que percorrerem. Cobre com o Teu sangue precioso cada pessoa que amamos. Pai,
Há pais e mães orando agora com medo pelos seus filhos, preocupados com as influências negativas, com as más companhias, com os perigos do mundo. Senhor, coloca anjos ao redor de cada criança, de cada jovem. Guarda-os do mal, protege-os de acidentes, livra-os de toda a armadilha do inimigo. Dá sabedoria aos pais para educarem os seus filhos no caminho em que devem andar. Pai, abençoa os nossos lares com paz, com harmonia, com amor. Onde há conflitos, traz reconciliação. Onde há mágoas, traz cura. Onde há distância emocional, traz proximidade e compreensão. Que as nossas casas sejam fortalezas de fé, onde o medo não encontra lugar para habitar. Pai, abençoa o nosso trabalho neste dia. Dá-nos sabedoria para tomar decisões corretas, criatividade para resolver problemas, paciência para lidar com pessoas difíceis. Senhor, a quem esteja com medo de ser despedido, de não conseguir cumprir metas, de cometer erros graves, Pai, coloca a tua mão sobre cada situação profissional. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha portas que precisam ser fechadas. Se alguém precisa de um novo emprego, que hoje seja o dia de uma oportunidade surgir. Se alguém está a passar por injustiças no trabalho, levanta-te em defesa deles. Senhor, que sejamos luz onde trabalhamos, que o nosso testemunho de fé inspire outros. Dá-nos favor com chefes e colegas. Que o nosso trabalho seja excelente, não para nos glorificarmos, mas para glorificar o teu nome. Abençoa o fruto das nossas mãos, multiplica os nossos esforços. Senhor, toca a área das nossas finanças. Sabemos que muitos medos estão relacionados com dinheiro, com contas a pagar, com dívidas acumuladas. Pai, Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não nos faltará o necessário. Ajuda-nos a administrar bem o que temos, a ser sábios com os nossos recursos, a confiar na Tua provisão. Senhor, onde há escassez, traz abundância. Onde há dívidas, abre caminhos para serem pagas. Onde há desemprego, providência trabalho. Ensina-nos a ser generosos, mesmo quando parece que não temos o suficiente, porque sabemos que não se pode superar a tua generosidade. Pai, liberta-nos do amor ao dinheiro, mas ajuda-nos a ter o necessário para viver dignamente e abençoar outros. Que as nossas finanças não sejam fonte de medo, mas área onde vemos a tua fidelidade manifestada constantemente. Pai amado, derrama saúde sobre os nossos corpos nesta manhã. Muitos acordam com medo relacionado à saúde, preocupados com dores, com sintomas, com diagnósticos. Senhor, Tu és o Deus que cura. Toca cada corpo que precisa de cura agora. Onde há doença, traz restauração. Onde há dor, traz alívio. Onde há fraqueza, traz força renovada. Pai, a quem esteja a lutar contra doenças graves, que enfrenta tratamentos difíceis, que recebeu notícias desanimadoras dos médicos. Senhor, Tu tens a última palavra. Os médicos podem dar o diagnóstico, mas Tu dás o prognóstico final. Cremos em milagres, cremos que nada é impossível para Ti. Toca com o Teu poder curador cada pessoa que está doente. Restaura sistemas imunológicos, regenera células, elimina toda a enfermidade. Dá paz aos que esperam por resultados de exames. Que a Tua presença seja o melhor remédio para a alma e para o corpo. Senhor, abençoa a nossa vida espiritual neste dia. Aviva a nossa fé. Fortalece a nossa comunhão contigo, aumenta o nosso desejo de orar e ler a Tua palavra. Pai, às vezes o medo vem porque nos afastamos de Ti, porque deixamos de buscar a Tua face diariamente. Perdoa-nos por todas as vezes que colocamos outras coisas acima do nosso relacionamento contigo. Ajuda-nos a fazer de cada manhã um momento de encontro contigo. Que a oração não seja uma obrigação, mas um prazer, um refúgio, uma fonte de força. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo.
Que Ele nos guie em toda a verdade, nos console em toda tribulação, nos fortaleça em toda fraqueza. Dá-nos fome e sede de justiça, desejo ardente de Te conhecer mais profundamente. Que possamos experimentar a Tua presença de forma tão real, que todo medo se dissipe naturalmente. Pai Celestial, protege a nossa mente de toda opressão espiritual. Sabemos que há uma batalha espiritual real, e muitas vezes o medo é uma arma do inimigo contra nós. Mas declaramos que ele é um inimigo derrotado. Declaramos que pelo sangue de Jesus temos vitória. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor das nossas mentes. Não permitirás que pensamentos destrutivos, que mentiras do inimigo, que opressões espirituais nos dominem. Liberta-nos de toda ansiedade, de todo pânico, de toda fobia. Onde o inimigo plantou sementes de medo, arranca-as pela raiz. Planta em nós sementes de fé, de esperança, de confiança. Pai, dá-nos discernimento espiritual para reconhecer quando um medo é apenas uma tática do inimigo para nos paralisar. Ensina-nos a resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições atingem os nossos irmãos em todo o mundo, mas Tu és fiel para nos livrar. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos. Protege-nos de conflitos desnecessários, de mal-entendidos, de palavras que ferem. Dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar. Pai, a quem tenha medo de relacionamentos por causa de feridas do passado, de traições sofridas, de desilusões profundas. Senhor, cura essas feridas. Restaura a capacidade de confiar, de amar, de se abrir para novas amizades. Não permitas que o medo do passado roube as bênçãos do presente. Pai, abençoa os casamentos, fortalece os laços familiares, restaura relacionamentos quebrados. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz reconciliação. Onde há frieza, acende novamente o fogo do amor. Senhor, dá-nos amigos verdadeiros, pessoas que nos edificam, que oram conosco, que nos apontam para Ti. Protege-nos de relacionamentos tóxicos que apenas drenam a nossa energia e roubam a nossa paz. Pai amado, abençoa os nossos sonhos e projetos. Há quem tenha medo de sonhar, porque já falhou antes, porque já foi decepcionado, porque já ouviu muitos nãos. Senhor, reacende os sonhos que morreram, restaura a esperança que foi perdida, dá coragem para tentar novamente. Pai, se os sonhos vêm de Ti, nada poderá impedi-los de se concretizar. Abre as portas certas no tempo certo, conecta-nos com as pessoas certas, providencia os recursos necessários, dá-nos sabedoria para planejar, disciplina para executar, perseverança para não desistir. Senhor, protege os nossos projetos de toda sabotagem, de toda inveja, de toda oposição injusta. Que possamos trabalhar com excelência, mas sempre dependendo de Ti, sabendo que se Tu não edificares a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que cada conquista seja um testemunho da Tua fidelidade, não do nosso mérito. Senhor, liberta-nos do medo do que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Quantas vezes deixamos de fazer a Tua vontade por medo da opinião alheia? Quantas vezes nos calamos quando deveríamos falar ou falamos quando deveríamos calar, tudo por medo de julgamento? Pai, ensina-nos que a única opinião que realmente importa é a Tua. Dá-nos coragem para viver de acordo com os Teus princípios, mesmo quando isso nos torna diferentes, mesmo quando isso nos custa relacionamentos. Senhor, protege a nossa reputação, mas ajuda-nos a entender que é melhor agradar-Te do que agradar aos homens. Liberta-nos da necessidade de aprovação constante. Que encontremos a nossa identidade e valor em Ti, não nas palavras ou atitudes das pessoas. Pai, dá-nos pele grossa para críticas injustas e coração macio para correções amorosas.
que saibamos diferenciar entre as duas coisas. Pai Celestial, abençoa as crianças e os jovens. Protege-os de todo mal, de toda influência negativa, de todo perigo. Senhor, vivemos em tempos difíceis, onde os nossos filhos são bombardeados com valores contrários aos teus. Dá aos pais sabedoria para educar, paciência para ensinar, amor para corrigir. Que as crianças cresçam conhecendo-te desde cedo, amando a tua palavra, desejando te servir. Protege-os nas escolas, nas ruas, nos ambientes que frequentam. Coloca pessoas de bem no caminho deles, afasta as más companhias. Pai, há jovens que estão perdidos, confusos, sem direção. Alcança-os com o teu amor. Mostra-lhes que há um propósito para as suas vidas. Livra-os de vícios, de depressão, de pensamentos suicidas. Senhor, levanta uma geração de jovens apaixonados por Ti, que não tenham medo de se posicionar, de viver a fé publicamente, de fazer diferença no mundo. Senhor, abençoa os idosos, dá-lhes saúde, lucidez, alegria de viver. Que não se sintam inúteis ou descartados, mas valorizados e amados. Pai, protege-os de solidão, de abandono, de maus tratos. Coloca no coração das famílias o desejo de cuidar bem dos seus idosos, de honrá-los, de aprender com a sabedoria deles. Senhor, há idosos que têm medo da morte, que sentem que o tempo está a acabar. Pai, dá-lhes paz, dá-lhes a certeza da vida eterna contigo. Que possam terminar a sua jornada terrena com dignidade, com esperança, com fé. Abençoa cada lar de idosos, cada cuidador, cada profissional de saúde que trabalha com eles. Que sejam tratados com respeito, com carinho, com paciência. Senhor, usa os idosos para abençoar as gerações mais novas, com conselhos sábios, com orações poderosas, com exemplos de fé que resistiu ao tempo. Pai amado, abençoa aqueles que estão a passar por perdas. Há quem tenha perdido entes queridos, empregos, saúde, sonhos. Senhor, consola os que choram. Abraça os corações partidos, cura as feridas profundas da alma. Pai, Tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado. Cumpre essa promessa agora na vida de cada pessoa que sofre. Dá-lhes esperança de que dias melhores virão, de que a dor não durará para sempre, de que Tu podes restaurar tudo o que foi perdido. Senhor, transforma o luto em alegria, as cinzas em beleza, o espírito angustiado em louvor. Que possam testemunhar que mesmo no vale mais escuro, Tu estavas lá, segurando as suas mãos, carregando-os nos braços. Pai, usa suas histórias de superação para encorajar outros que estão a passar por situações semelhantes. Senhor, abençoa os missionários e pastores que trabalham na Tua obra. Dá-lhes força para continuar, sabedoria para liderar, amor pelas almas. Protege-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques espirituais. Pai, provê todas as necessidades deles, tanto materiais quanto espirituais. Abençoa as suas famílias, guarda os seus filhos, fortalece os seus casamentos. Senhor, levanta mais obreiros para a Tua seara. Chama homens e mulheres dispostos a deixar tudo para Te seguir, para levar o Evangelho aos confins da terra. Dá-nos visão missionária, coração pelas almas perdidas, disposição para investir na obra do Reino. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento espiritual de milhões que ainda não Te conhecem. Pai, acelera a volta de Jesus. Que o Evangelho seja pregado a todas as nações rapidamente. Senhor, abençoa esta nação e todas as nações da terra. Dá sabedoria aos governantes, justiça aos juízes, integridade aos políticos. Pai, livra-nos da corrupção, da violência, da injustiça social. Traz avivamento espiritual, reforma moral, transformação social. Senhor, protege-nos de guerras, de pandemias, de catástrofes naturais.
Mas se esses dias difíceis vierem, que encontremos refúgio em Ti. Pai, dá-nos paz em tempos de turbulência, esperança em tempos de crise, fé em tempos de incerteza. Que sejamos sal e luz neste mundo, influenciando positivamente todos os ambientes onde estamos. Senhor, que o Teu reino venha, que a Tua vontade seja feita assim na terra como no céu. Apressa o dia em que toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, todo sofrimento terá fim. Maranata, vem, Senhor Jesus. Pai Celestial, neste momento queremos entregar nas Tuas mãos cada área das nossas vidas que ainda está dominada pelo medo. Sabemos que o medo é o oposto da fé e queremos viver pela fé, não pelo que vemos ou sentimos. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos o que estás a fazer. Ajuda-nos a descansar na certeza de que Tu trabalhas todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Pai, há situações nas nossas vidas que parecem impossíveis, problemas que não vemos solução, portas que parecem permanentemente fechadas, mas sabemos que para Ti nada é impossível. Tu és o Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus que abre caminhos onde não há caminho. Confiamos que estás a trabalhar nos bastidores da nossa vida, preparando coisas que os nossos olhos ainda não viram. Dá-nos paciência para esperar no Teu tempo, que é sempre perfeito. Senhor, abençoa a nossa vida emocional, cura as feridas emocionais que carregamos, algumas tão antigas que já nem sabemos quando começaram. Pai, há traumas de infância que ainda afetam a forma como vivemos hoje. Há palavras ditas no passado que ainda ecoam na nossa mente. Senhor, apaga essas memórias dolorosas, ou pelo menos retira o poder que elas têm sobre nós. Restaura a nossa autoestima, não baseada em padrões mundanos, mas na verdade de que somos criados à Tua imagem e semelhança. Liberta-nos de toda depressão, de toda ansiedade crônica, de todo transtorno emocional. Pai, sabemos que algumas situações requerem ajuda profissional. Dá-nos sabedoria para buscar essa ajuda quando necessário. Mas sabemos também que a cura verdadeira e completa vem de Ti. Toca as áreas mais profundas da nossa alma que nenhum terapeuta consegue alcançar. Pai amado, abençoa os nossos talentos e habilidades. Cada um de nós recebeu dons específicos, mas muitas vezes o medo nos impede de usá-los. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de não ser bom o suficiente. Senhor, liberta-nos desses medos paralisantes. Ajuda-nos a desenvolver os talentos que nos deste, a aperfeiçoar as habilidades que colocaste em nós. Que não enterremos os nossos talentos por medo, mas que os multipliquemos para a Tua glória. Pai, abre oportunidades para usarmos os nossos dons. Conecta-nos com pessoas que possam nos ajudar a crescer. Dá-nos confiança não em nós mesmos, mas em Ti, que operas através de nós. Que cada talento seja usado para edificar o Teu reino, para abençoar pessoas, para fazer diferença no mundo. Senhor, protege os nossos sonhos durante o sono. Há quem acorde assustado por causa de pesadelos, de sonhos perturbadores. Pai, dá-nos noites tranquilas, sono reparador, descanso verdadeiro. Que possamos deitar em paz e dormir sossegados, porque só Tu, Senhor, nos fazes repousar seguros. Afasta de nós toda insônia causada por preocupações, toda agitação mental que rouba o nosso descanso. Senhor, se houver mensagens Tuas nos nossos sonhos, dá-nos entendimento para compreendê-las. Se houver ataques espirituais durante a noite, liberta-nos e protege-nos. Que acordemos cada manhã renovados, restaurados, prontos para enfrentar um novo dia. Pai, abençoa também aqueles que trabalham à noite, que não podem dormir nas horas convencionais. Dá-lhes força, protege-os de acidentes, ajuda-os a encontrar tempo adequado para descansar. Pai Celestial,
abençoa a nossa alimentação. Dá-nos o pão nosso de cada dia, não apenas o alimento físico, mas também o espiritual. Que possamos nos alimentar da Tua palavra diariamente, encontrando nela força para viver. Senhor, há quem não tenha o suficiente para comer, providencia para eles. Há quem desperdice enquanto outros passam fome, ensina-nos a ser generosos, a partilhar o que temos. Pai, abençoa os agricultores que produzem os nossos alimentos, protege as colheitas, envia chuva na medida certa. Abençoa também aqueles que lutam contra distúrbios alimentares, que têm uma relação difícil com a comida. Cura-os, liberta-os, restaura neles uma imagem corporal saudável. Que possamos cuidar bem dos nossos corpos, que são templo do Espírito Santo, sem cair em extremos de negligência ou obsessão. Senhor, abençoa o nosso transporte. Protege-nos nas estradas, nos transportes públicos, em cada deslocação que fizermos hoje. Pai, coloca anjos ao nosso redor, guardando-nos de acidentes, de assaltos, de qualquer perigo. Dá atenção aos motoristas, paciência no trânsito, prudência nas decisões. Senhor, a quem tenha medo de dirigir por causa de acidentes passados, liberta-os desse trauma. A quem tenha medo de andar de avião, de barco, de outros meios de transporte, dá-lhes paz. Pai, abençoa os profissionais do transporte, motoristas de ônibus, caminhoneiros, pilotos, maquinistas. Protege-os em cada viagem, traz-os de volta, sãos e salvos às suas famílias. Senhor, providencia transporte para quem precisa ir a lugares importantes, mas não tem como chegar lá. Que ninguém perca oportunidades por falta de meio de transporte. Pai amado, abençoa a nossa comunicação. Dá-nos sabedoria para usar as palavras corretamente, para edificar e não destruir. Senhor, a língua tem poder de vida e morte. Ajuda-nos a usar esse poder para o bem. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que sejam palavras de encorajamento, de ânimo, de esperança. Protege-nos de falar o que não devemos, de espalhar fofocas, de participar em conversas destrutivas. Dá-nos coragem para falar a verdade em amor quando necessário, mas também sabedoria para saber quando o silêncio é mais sábio. Pai, abençoa a nossa comunicação com Ti, que saibamos Te falar em oração, mas também Te ouvir no silêncio. Ensina-nos a discernir a Tua voz, em meio a tantas outras vozes que competem pela nossa atenção. Que a nossa vida seja um testemunho eloquente do Teu amor. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham cuidando de doentes. Dá-lhes sabedoria para diagnosticar corretamente, habilidade para tratar eficazmente, compaixão para cuidar amorosamente. Pai, protege-os de doenças contagiosas, de esgotamento profissional, de processos injustos. Que encontrem satisfação no trabalho que fazem, que vejam cada paciente não como um número, mas como uma pessoa amada por Ti. Senhor, abençoa também os cuidadores informais, familiares que cuidam de doentes em casa. Dá-lhes força física, paciência emocional, recursos financeiros. Que não se sintam sozinhos nessa missão difícil. Providencia ajuda quando necessário, descanso quando estiverem esgotados. Pai, recompensa o sacrifício deles, abençoa-os abundantemente. Pai Celestial, abençoa os empreendedores e empresários, aqueles que arriscam, que investem, que criam empregos. Dá-lhes visão de negócio, sabedoria para administrar, integridade nas negociações. Senhor, protege os seus negócios de falência, de fraudes, de crises econômicas. Que sejam bem-sucedidos não apenas financeiramente, mas que usem o sucesso para abençoar outros. Pai, levanta empresários cristãos que administrem os seus negócios segundo princípios bíblicos, que tratem bem os funcionários, que sejam éticos nas práticas comerciais.
Que sejam luz no mundo dos negócios, mostrando que é possível ter sucesso sem comprometer os valores cristãos. Senhor, abençoa também aqueles que estão a começar novos negócios. Dá-lhes coragem para arriscar, sabedoria para planejar, perseverança para superar os desafios iniciais. Senhor, abençoa os professores e educadores. Aqueles que moldam mentes jovens, que transmitem conhecimento, que inspiram sonhos. Dá-lhes amor pela vocação, paciência com os alunos, criatividade nos métodos de ensino. Pai, protege-os de desvalorização profissional, de salários injustos, de condições precárias de trabalho. Que sejam respeitados e valorizados pela sociedade. Senhor, dá aos professores sabedoria para lidar com alunos difíceis, com pais exigentes, com sistemas educacionais falhos. Que não desistam, que continuem a fazer diferença, uma vida de cada vez. Pai, abençoa também os alunos. Dá-lhes desejo de aprender, disciplina para estudar, respeito pelos professores. Que a educação seja transformadora, abrindo portas de oportunidade, quebrando ciclos de pobreza, construindo um futuro melhor. Pai amado, abençoa aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, os sem-teto, os refugiados, os desempregados, os famintos. Senhor, Tu tens um coração especial pelos necessitados e nós também devemos ter. Coloca no nosso coração compaixão genuína, disposição para ajudar concretamente, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio. Pai, providencia abrigo para quem não tem onde morar, comida para quem tem fome, trabalho para quem está desempregado. Levanta pessoas e organizações dispostas a fazer a diferença na vida dos vulneráveis. Senhor, protege os refugiados em suas jornadas perigosas. Dá-lhes esperança de dias melhores, força para recomeçar em terras estranhas, que encontrem acolhimento, não rejeição. Pai, transforma corações endurecidos, remove preconceitos, planta sementes de solidariedade. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra vícios. Álcool, drogas, jogos, pornografia, vícios de todo tipo que escravizam. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, liberta-os agora. Quebra as cadeias do vício, destrói as fortalezas na mente deles, dá-lhes força para resistir às tentações, coragem para buscar ajuda, perseverança para continuar lutando mesmo quando caem. Senhor, coloca no caminho deles pessoas que possam ajudar, grupos de apoio, tratamentos eficazes. Restaura as famílias destruídas pelo vício, cura as feridas causadas. Pai, a quem esteja pensando em experimentar drogas pela primeira vez, impede-os. Mostra-lhes o caminho de destruição que isso representa. Protege especialmente os jovens, que são alvos fáceis. Senhor, levanta mais centros de recuperação, mais profissionais capacitados, mais igrejas dispostas a acolher e restaurar viciados. Pai Celestial, abençoa os casais que desejam ter filhos, mas enfrentam dificuldades. A dor da infertilidade é profunda, o medo de nunca conseguir é real. Senhor, Tu és o Deus que abre as madres, que dá filhos aos estéreis, faz milagres na vida desses casais. Onde os médicos dizem impossível, Tu dizes possível. Pai, conforta-os na espera, dá-lhes esperança quando tudo parece perdido. Se a Tua vontade for que tenham filhos biológicos, abre o caminho. Se for através de adoção, prepara os seus corações. Senhor, abençoa também aqueles que passaram por abortos espontâneos. Cura a dor dessa perda, remove toda a culpa, toda pergunta sem resposta. Dá-lhes paz para seguir em frente. Pai, protege as gestações em curso, que todos os bebês nasçam saudáveis no tempo certo. Abençoa as mães, protege-as durante a gravidez e o parto. Senhor, abençoa aqueles que cuidam de pessoas com necessidades especiais.
pais de crianças com deficiência, familiares de pessoas com doenças mentais graves, cuidadores de dependentes. Pai, esta é uma missão que exige amor incondicional, paciência infinita, força sobre-humana. Dá-lhes tudo isso em abundância. Que não se sintam sobrecarregados ou sozinhos. Providencia recursos, ajuda prática, momentos de descanso. Senhor, abençoa também as próprias pessoas com necessidades especiais. Que sejam valorizadas, incluídas, amadas. Que suas limitações não definam quem são. Pai, há tanto preconceito, tanta falta de acessibilidade, tanta exclusão. Muda essa realidade. Sensibiliza corações, transforma estruturas, cria uma sociedade mais inclusiva. Que possamos ver cada pessoa, independentemente das suas limitações, como alguém criado à tua imagem, com dignidade e propósito. Pai amado, abençoa aqueles que trabalham em profissões perigosas, policiais, bombeiros, militares, seguranças, aqueles que arriscam as suas vidas para proteger outros. Senhor, coloca um cerco de proteção ao redor deles. Guarda-os de balas, de acidentes, de emboscadas. Dá-lhes discernimento para tomar decisões corretas em situações de perigo. Que voltem sãos e salvos para suas famílias no final de cada turno. Pai, dá-lhes sabedoria para usar a autoridade que têm de forma justa, sem abusos. Que seja um exemplo de integridade, de coragem, de serviço ao próximo. Senhor, conforta as famílias desses profissionais que vivem com o medo constante de receberem uma notícia ruim. Dá-lhes paz, dá-lhes fé. Pai, providencia equipamentos adequados, treinamento de qualidade, salários dignos para esses profissionais. Senhor, abençoa os artistas e criativos, músicos, pintores, escritores, atores, todos que usam a criatividade que tu lhes deste. Pai, que usem os seus talentos para te glorificar, para edificar pessoas, para trazer beleza ao mundo. Protege-os da tentação de usar a arte para promover o que é contrário aos teus princípios. Dá-lhes oportunidades de mostrar o seu trabalho, de viver da sua arte. Senhor, levanta mais artistas cristãos que invadam todos os espaços, que mostrem que é possível fazer arte de qualidade sem comprometer os valores cristãos. Que a música cristã seja excelente, que os filmes cristãos sejam bem produzidos, que a literatura cristã seja relevante. Pai, usa a arte como ferramenta de evangelização, de transformação social, de consolo para almas feridas. Pai Celestial, abençoa aqueles que trabalham com comunicação e mídia, jornalistas, apresentadores, influenciadores digitais. Senhor, dá-lhes compromisso com a verdade, responsabilidade no que divulgam, ética profissional. Que não espalhem mentiras, que não manipulem informações, que não causem pânico desnecessário. Pai, protege-os de pressões para distorcer a realidade, de ameaças quando expõem injustiças. Dá-lhes coragem para denunciar o que está errado, sabedoria para verificar as informações antes de divulgar. Senhor, levanta mais cristãos na mídia, pessoas que usem a influência que têm para promover valores do reino, que possam ser sal e luz nesses ambientes muitas vezes hostis à fé. Pai, ajuda-nos a ser consumidores críticos de mídia, a não acreditar em tudo o que lemos, a verificar as fontes. Senhor, abençoa aqueles que trabalham no campo, agricultores, pecuaristas, trabalhadores rurais. Pai, eles produzem o alimento que chega às nossas mesas, mas muitas vezes são esquecidos, desvalorizados. Abençoa o trabalho das suas mãos, multiplica as colheitas, protege os animais. Envia chuva na medida certa, nem de mais nem de menos. Protege-os de pragas, de doenças nas plantações, de prejuízos. Senhor, dá-lhes preços justos pelos seus produtos, protege-os de exploração, que possam viver dignamente do seu trabalho. Pai,
Valoriza o trabalho no campo, mostra à sociedade a importância vital desses profissionais. Que os jovens não abandonem o campo, mas vejam nele oportunidade de vida, de sustento, de realização. Senhor, abençoa também os assentamentos, as comunidades rurais, que haja paz, prosperidade, desenvolvimento. Pai amado, abençoa todos os que trabalham durante esta pandemia, que ainda afeta o mundo. Profissionais de saúde na linha de frente, trabalhadores de serviços essenciais, todos que não puderam ficar em casa. Senhor, protege-os do contágio, guarda as suas famílias, dá força aos que estão cansados, esperança aos que estão desanimados. Pai, consola aqueles que perderam entes queridos, que não puderam se despedir adequadamente. Cura as sequelas físicas e emocionais que a doença deixou em tantas pessoas. Senhor, dá sabedoria aos governantes para tomarem decisões acertadas, aos cientistas para desenvolverem tratamentos eficazes. Que esta crise passe logo, que possamos voltar a abraçar livremente, a nos reunir sem medo. Mas que não voltemos ao que éramos antes, que saiamos transformados, mais humanos, mais solidários, mais conscientes da fragilidade da vida. Pai Celestial, continuamos a derramar os nossos corações diante de Ti nesta manhã. Sabemos que Tu ouves cada palavra, que Te importas com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, abençoa aqueles que estão a começar um novo trabalho hoje, que estão nervosos, inseguros. Dá-lhes confiança, ajuda-os a causar uma boa primeira impressão, que se adaptem rapidamente, que façam amizades, que se sintam valorizados. Pai, abençoa também aqueles que estão no último dia de trabalho, que se aposentam ou mudam de emprego. Que essa transição seja suave, que novos horizontes se abram. Senhor, para aqueles que trabalham em ambientes tóxicos, com chefes injustos ou colegas difíceis, dá-lhes paciência e sabedoria. Protege-os de assédio moral, de exploração. Se for a tua vontade que permaneçam ali, dá-lhes graça para suportar. Se for para sair, abre novas portas. Senhor, abençoa os estudantes que têm provas ou apresentações importantes hoje. Dá-lhes clareza mental, boa memória, concentração. Que todo o esforço de estudo seja recompensado com bons resultados. Pai, afasta a ansiedade paralisante, o medo de falhar. Ajuda-os a fazer o melhor que podem e a confiar que isso será suficiente. Senhor, abençoa também os professores que aplicam essas provas, que as corrijam com justiça. Pai, há estudantes que lutam com dificuldades de aprendizagem, que se sentem burros, incapazes. Mostra-lhes que cada um tem o seu ritmo, que inteligência tem muitas formas. Dá-lhes professores pacientes, métodos adequados, apoio familiar. Que não desistam dos estudos, que descubram as suas áreas de talento, que realizem os seus sonhos acadêmicos. Pai amado, abençoa aqueles que têm entrevistas de emprego hoje, que causem boa impressão, que respondam bem às perguntas, que sejam escolhidos se for da tua vontade. Senhor, tu sabes das necessidades financeiras de cada um. Tu sabes do desespero de quem está desempregado há muito tempo. Abre portas, cria oportunidades, conecta pessoas certas. Pai, às vezes o não de uma entrevista é proteção tua, porque tens algo melhor preparado. Ajuda-nos a confiar nisso, a não desanimar com as rejeições. Senhor, abençoa os recrutadores e entrevistadores que façam escolhas justas, baseadas em competência e não em preconceitos. Que deem oportunidades a pessoas qualificadas, independentemente de idade, aparência ou origem. Pai, que o mercado de trabalho seja mais justo, mais inclusivo, mais humano. Senhor, abençoa aqueles que têm consultas médicas importantes hoje, que recebam diagnósticos corretos, tratamentos eficazes, palavras de esperança. Pai,
Dá sabedoria aos médicos, que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Senhor, a quem esteja a fazer exames esperando por resultados que podem mudar completamente a vida, dá-lhes paz durante a espera, força para enfrentar qualquer resultado. Se forem boas notícias, que haja gratidão e alegria. Se forem más notícias, que haja fé e coragem. Pai, Tu és o médico supremo. A Tua palavra tem mais poder do que qualquer diagnóstico humano. Confiamos em Ti. Senhor, abençoa também os acompanhantes, familiares que vão junto às consultas. Dá-lhes força para apoiar, palavras certas para consolar. Pai Celestial, abençoa aqueles que têm reuniões importantes hoje, decisões difíceis a tomar. Dá-lhes sabedoria sobrenatural, discernimento espiritual, que possam ouvir a Tua voz acima de todas as outras vozes. Senhor, protege-os de fazer escolhas precipitadas que depois se arrependam. Dá-lhes paz quando a decisão estiver certa, inquietação quando estiver errada. Pai, há decisões que afetam não apenas a pessoa, mas muitas outras. Decisões empresariais que impactam funcionários. Decisões familiares que mudam o rumo de todos. Que sejam tomadas com responsabilidade, com oração, com busca sincera da Tua vontade. Senhor, livra-nos de decisões baseadas apenas em emoções passageiras ou em pressões externas, que possamos decidir com a mente de Cristo. Senhor, abençoa aqueles que vão viajar hoje, protege-os nas estradas, nos céus, nos mares, que cheguem bem ao destino, que a viagem seja tranquila. Pai, há quem viaje por lazer, que aproveitem bem, que descansem, que voltem renovados. Há quem viaje a trabalho, que seja produtivo, que alcance os objetivos. Há quem viaje por emergências familiares, dá-lhes força, prepara-os para o que encontrarão. Senhor, protege as bagagens de extravios, os documentos de perdas, os veículos de roubos. Coloca anjos ao redor de cada viajante. Pai, abençoa também aqueles que ficam, que se preocupam com quem viajou. Dá-lhes paz, dá-lhes a certeza de que Tu guardas os seus amados, onde quer que estejam. Pai amado, abençoa aqueles que estão a celebrar algo especial hoje. Aniversários, formaturas, casamentos, conquistas. Que seja um dia memorável, cheio de alegria, de gratidão. Senhor, que em meio às celebrações não Te esqueçam, que reconheçam que toda boa dádiva vem de Ti. Pai, há quem esteja a celebrar sozinho, sem ninguém para partilhar a alegria. Envia alguém, não permitas que se sintam abandonados. Senhor, ensina-nos a celebrar as vitórias dos outros como se fossem nossas, a alegrar-nos com os que se alegram. Liberta-nos da inveja, da comparação, do ressentimento quando outros prosperam, que possamos ter corações generosos, que genuinamente se alegram com o sucesso alheio. Pai, que cada celebração seja um testemunho da Tua bondade. Senhor, abençoa aqueles que enfrentam batalhas jurídicas, processos, audiências, julgamentos. Pai, que a justiça prevaleça, que a verdade venha à luz. Dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes. Senhor, protege os inocentes de condenações injustas, mas que os culpados sejam responsabilizados pelos seus atos. Pai, há situações complexas onde não há clareza de certo ou errado, onde todos sofreram. Que haja sabedoria para encontrar soluções justas. Senhor, abençoa o sistema judicial, que seja acessível a todos, não apenas aos que têm recursos. Que haja advogados dispostos a defender gratuitamente quem não pode pagar. Pai, transforma corações endurecidos, promove reconciliação onde for possível. Às vezes, a melhor solução não é ganhar o processo, mas resolver o conflito. Pai Celestial, abençoa aqueles que trabalham em obras de caridade e serviço social, assistentes sociais, voluntários, missionários urbanos. Senhor,
Eles são as tuas mãos estendidas aos necessitados. Dá-lhes amor genuíno pelas pessoas, paciência para lidar com situações difíceis, sabedoria para ajudar efetivamente. Pai, protege-os de esgotamento emocional, de desânimo quando os problemas parecem maiores do que as soluções. Providencia recursos materiais para que possam continuar o trabalho. Levanta mais pessoas dispostas a servir, mais empresas dispostas a apoiar. Senhor, que a igreja seja conhecida não apenas pelo que prega, mas pelo que faz concretamente para transformar vidas. Que sejamos sal e luz, não apenas em palavras, mas em ações que demonstram o teu amor de forma tangível. Senhor, abençoa aqueles que lutam contra o preconceito e a discriminação. Pessoas julgadas pela cor da pele, pela origem, pela condição social. Pai, isso não vem de ti. Tu criaste todos à tua imagem. Quebra estruturas de racismo, de xenofobia, de classismo. Transforma corações preconceituosos, abre mentes fechadas. Senhor, dá coragem aos que sofrem preconceito para denunciar, para não aceitar serem tratados como inferiores. Levanta aliados que usem os seus privilégios para defender os oprimidos. Pai, que a igreja seja exemplo de inclusão, de acolhimento, de igualdade, que não haja acepção de pessoas na casa de Deus. Que todos sejam bem-vindos, respeitados, valorizados. Senhor, apressa o dia em que não haverá mais divisões, quando todos seremos um em Cristo. Pai amado, abençoa os nossos animais de estimação, essas criaturas que nos fazem companhia, que nos dão amor incondicional. Senhor, que tenham saúde, que sejam bem tratados. Ajuda-nos a sermos responsáveis por eles, a não os abandonar quando dão trabalho. Pai, há tantos animais abandonados e sofrendo nas ruas. Levanta pessoas para resgatar, para cuidar. Abençoa os abrigos de animais, os veterinários que atendem gratuitamente os necessitados. Senhor, ensina-nos a respeitar toda a criação, a cuidar do meio ambiente, dos animais. Tu criaste tudo e viste que era bom. Ajuda-nos a ser bons mordomos da criação. Pai, conforta aqueles que perderam um animal de estimação, que estão de luto. A dor é real, o vazio é grande. Consola-os. Senhor, abençoa aqueles que estão a cuidar de questões burocráticas importantes hoje. Documentos, registros, certidões. Pai, que tudo corra bem, que não haja complicações desnecessárias. Dá-lhes paciência para lidar com a burocracia, com filas, com funcionários mal-humorados. Senhor, simplifica processos que são desnecessariamente complicados, que os serviços públicos funcionem bem, que atendam a população com eficiência e respeito. Pai, há quem não tenha documentos básicos, que isso os impede de acessar direitos fundamentais. Ajuda-os a regularizar a situação. Levanta pessoas dispostas a ajudar gratuitamente nessas questões. Senhor, que haja mais justiça social, mais acessibilidade, mais respeito pela dignidade de cada pessoa, independentemente da sua condição. Pai Celestial, abençoa aqueles que trabalham com tecnologia, programadores, engenheiros, técnicos. Senhor, eles constroem as ferramentas que usamos diariamente. Dá-lhes criatividade para inovar, responsabilidade para criar tecnologias que beneficiem a humanidade. Protege-os de usar os seus conhecimentos para o mal. Pai, a tecnologia pode ser uma bênção ou uma maldição, depende de como é usada. Ajuda-nos a usar bem as ferramentas tecnológicas, a não nos tornarmos escravos delas. Que a tecnologia nos aproxime das pessoas, não nos afaste. Senhor, protege especialmente as crianças dos perigos da internet. Dá sabedoria aos pais para monitorar, para ensinar uso responsável. Pai, usa a tecnologia para espalhar o Evangelho, para alcançar lugares remotos, para edificar vidas. Senhor,
abençoa aqueles que estão em processo de cura de vícios ou dependências. Cada dia limpo é uma vitória, cada tentação resistida é um milagre. Pai, dá-lhes força para continuar, especialmente nos momentos de fraqueza. Coloca pessoas de apoio ao redor deles, que os incentivem, que acreditem na recuperação. Senhor, cura as causas profundas que levaram ao vício, as feridas emocionais, os traumas. Que não apenas parem de usar a substância ou comportamento viciante, mas que sejam verdadeiramente libertos. Pai, restaura as relações danificadas pelo vício, reconstrói a confiança quebrada. Que as famílias sejam pacientes, que apoiem sem facilitar. Senhor, levanta mais profissionais capacitados para ajudar, mais locais de tratamento acessíveis. Que a sociedade olhe para o viciado com compaixão, não com julgamento. Pai amado, abençoa aqueles que estão a escrever provas importantes para concursos públicos ou vestibulares. Senhor, eles estudaram muito, sacrificaram tanto. Que o esforço seja recompensado. Dá-lhes clareza mental, boa memória, tranquilidade. Afasta a ansiedade que atrapalha o raciocínio, que consigam demonstrar todo o conhecimento que têm. Pai, se for da tua vontade que sejam aprovados, abre esse caminho. Se não for, fecha essa porta e abre outra melhor. Às vezes, o que parece fracasso é proteção divina. Senhor, conforta aqueles que não foram aprovados, que se sentem fracassados. Mostra-lhes que o valor deles não está nos resultados de provas. Dá-lhes força para tentar novamente ou sabedoria para buscar outros caminhos. Senhor, abençoa aqueles que estão a mudar de casa hoje. Que a mudança corra bem, que nada se quebre ou se perca. Pai, abençoa a nova casa, que seja um lar cheio de paz, de amor, de tua presença. Que os vizinhos sejam bons, que se adaptem bem ao novo lugar. Senhor, a quem mude por escolha, em busca de algo melhor, abençoa essa nova fase. A quem mude por necessidade, porque perdeu a casa anterior, consola-os, providencia algo adequado. Pai, há tantas pessoas sem moradia digna, vivendo em situações precárias. Levanta políticas públicas eficazes de habitação, que todos tenham um teto sobre a cabeça, um lugar seguro para chamar de lar. Senhor, que possamos usar os nossos lares para abençoar outros, para hospedar, para acolher. Pai Celestial, abençoa aqueles que estão a começar tratamentos médicos hoje, quimioterapias, fisioterapias, terapias diversas. Senhor, que os tratamentos sejam eficazes, que tragam cura ou ao menos melhoria significativa. Dá-lhes força para suportar os efeitos colaterais, esperança para continuar quando quiserem desistir. Pai, coloca profissionais competentes e compassivos no caminho deles. Que sejam tratados com dignidade, com respeito. Senhor, providencia os recursos financeiros necessários para os tratamentos, especialmente quando são caros. Levanta pessoas dispostas a ajudar, campanhas de arrecadação bem-sucedidas. Pai, conforta as famílias que acompanham, que sofrem junto, que seja um apoio forte, não peso adicional. Senhor, opera milagres de cura que surpreendam até os médicos. Tu és o Deus do impossível. Senhor, abençoa aqueles que trabalham na área de segurança pública, policiais, guardas, agentes penitenciários. Pai, eles lidam diariamente com o que há de pior na humanidade, com violência, com crime. Protege-os de se tornarem insensíveis, de perderem a compaixão, que façam o trabalho com justiça, sem abusos de autoridade. Senhor, dá-lhes discernimento para diferenciar entre criminosos perigosos e pessoas que erraram, mas podem ser recuperadas. Que o sistema prisional seja realmente de ressocialização, não apenas de punição. Pai, transforma o coração de criminosos que se arrependam, que mudem de vida, que encontrem em Ti o perdão e a força para recomeçar. Senhor,
Conforta as vítimas de crimes, que encontrem justiça, que consigam reconstruir as suas vidas. Pai amado, ao encerrarmos esta oração, queremos te agradecer por nos ouvires. Obrigado por estares sempre presente, por nunca nos abandonares, por seres fiel mesmo quando somos infiéis. Senhor, que possamos viver este dia na certeza de que Tu és a nossa luz e salvação, que não precisamos ter medo de nada nem de ninguém. Que cada vez que o medo tentar se aproximar, lembremos desta oração, lembremos das Tuas promessas, lembremos de quem Tu és. Pai, que este dia seja diferente porque começou contigo, porque foi entregue nas Tuas mãos, porque foi coberto com oração. Vai diante de nós preparando o caminho, vai atrás de nós guardando a nossa retaguarda, vai ao nosso lado sendo a nossa companhia constante. Que ao final deste dia possamos testemunhar das Tuas maravilhas, das Tuas intervenções, da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o teu coração, se sentiste a presença de Deus de forma especial, não guardes isso só para ti. Partilha este vídeo com alguém que precisa vencer o medo, que precisa de um encontro com Deus nesta manhã. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que trarão esperança aos teus dias, que te aproximarão cada vez mais do Senhor. E se tens um pedido de oração específico, deixa nos comentários. Vamos orar juntos. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste dia e sempre. Vai em paz, vai na certeza de que o Senhor é a tua luz e salvação. De quem terás medo? De ninguém, porque Deus está contigo. Amém e amém. Amém e amém.